A paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que mais um dia Deus está nos abençoando para levar mais uma mensagem do Senhor aos corações. E eu agradeço grandemente ao meu Senhor por essa oportunidade de poder mais um dia, estar falando com vocês e deixando, o consolo do Senhor em cada coração. Porque temos que consolar uns aos outros, amados irmãos, como o Espírito Santo nos consola, né? Temos que sempre consolar, porque são momentos muito difíceis, né, que passamos. Todos nós temos momentos de dificuldade, então só o consolo do Espírito Santo, né, amados irmãos? Muitas das vezes a gente fica desesperado, mas o Senhor tem uma palavra para o seu coração. O Senhor tem uma palavra para o meu, para o seu e para todos, porque o Senhor chama a todos, né, amados irmãos? Basta a gente ficar, né, na vigília, né, vigiando. O Senhor, Ele está ao nosso lado, o Senhor está a nos escutar. E muitas das vezes a gente acha que a nossa oração não está sendo escutada, muitas das vezes a gente acha que não vai ter mais jeito, mas o Senhor, Ele é o Deus do impossível. Ele vai transformar a sua vida. Da mesma forma que Ele transformou a minha, Ele transforma a sua, amados irmãos. Eu já passei por momentos que eu achei que não ia dar certo, que eu tinha que partir para outro plano, mas o Senhor, com o seu poder, Ele me tirou daquela situação de dificuldade, Ele me tirou daquela situação de pensamentos ruins, de achar que aquele caminho não estava dando certo, que eu tinha que fazer outras coisas. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Basta a gente ficar, amados irmãos, aguardando, né? Aguardando a vontade do Senhor. Então, como os israelitas, quando eles saíram, né? Quando Deus os tirou do Egito com mão forte, e eles ficaram no deserto, aguardando entrar na terra prometida, nós temos que aguardar, né? E se você ler a história deles, aquelas pessoas, né, que Deus tirou do Egito, só quem pôde entrar foi Caleb e Josué. Então, amados irmãos, não vamos cometer, né, erros durante a espera da promessa. Então, vamos permanecer no Senhor, vamos permanecer sem murmurar, vamos permanecer sem olhar para trás, vamos seguir em frente, porque como aconteceu com os nossos irmãos israelitas quando eles saíram do Egito, né, e peregrinaram no deserto. Então, a gente tem que ter esse exemplo para não estar murmurando, para não estar querendo desistir, voltar atrás, porque muitas vezes eles queriam voltar atrás. Muitas das vezes eles falavam até contra o Senhor, então por isso que eles não conseguiram entrar. Quem conseguiu entrar na terra prometida, que Deus prometeu para eles, foram os filhos, os netos, né? Mas eles mesmos morreram todos no deserto. Então, não vamos morrer no deserto, porque o Senhor Jesus, Ele já morreu por nós. Oh, glória! O Senhor Jesus, Ele já venceu. Então, você é mais que um vencedor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê a nossa vida atual, a gente vê que os caminhos não são diferentes, né? Que os caminhos, as tentações, as provações, as aflições são sempre as mesmas, mas quem está com o Senhor, quem está firmado na rocha, vence, porque Jesus já veio, Jesus já morreu na cruz por nós e já venceu todo o pecado, Ele já venceu todo o mal. Então a gente não tem mais aquele peso, aquela carga. Então, amados irmãos, quando você vê que você murmurou, que você desanimou, que você quis voltar atrás, você não vai morrer no deserto. Você vai ter sua vitória, porque o Espírito Santo vai te alertar, vai te informar que você está fazendo algo errado
e você vai pedir perdão, você vai estar na vigília, você vai subir na sua torre, como Abacuque subiu na torre para vigiar, você vai estar na sua vigília. Então, a sua torre seja o seu joelho no chão, a sua torre seja a oração, amados irmãos. Vamos permanecer firme em oração. Quando eu estava passando por este momento que eu achava que não ia dar certo, porque o meu marido, ele trabalha como um prestador de serviços na Porto Seguro, né? Ele guincha, né, os veículos. E se tinha uma promessa de chamado para ele ser o gestor, né? Para ele poder comprar seu próprio caminhão e montar sua própria empresa. E nisso foram 11 anos. 11 anos de batalha, né? De muita luta, muita dificuldade, o serviço muito pesado. Às vezes a gente pensava até em desistir, parar. Mas foi o Senhor que colocou, né, ele nesse emprego, então a gente permanecia, né? Só que o Senhor quem nos guiava, né? O Senhor quem nos alertava. Então, toda vez que a gente ia na igreja, né, que a gente ia se encontrar com o nosso irmão lá na congregação e irmos ao culto, aí o Senhor tinha uma palavra pra gente, o Senhor falava com a gente, né, pra gente não desistir, pra gente continuar firme. Então, amados irmãos, eu creio que você vai escutar a voz do Espírito Santo se você estiver vigiando. Então, não tem como você escutar se você estiver distraído. Então, a gente permanece vigiando, indo para os cultos, a gente permanece vigiando, orando em nosso lar, hora de madrugada, hora ao dormir, hora ao acordar, porque tem um momento na sua vida de oração. E esse horário é você quem coloca, né? Ah, tal horário é melhor para mim. Então, você quem vai dizer qual horário que você vai falar com Deus. E também Deus colocou no coração da minha filha Thaís, da menor, né? Ela tem 9 anos. E estávamos assistindo, sempre assistimos filmes, algum conteúdo assim no YouTube que distraísse a gente, né? Quando a gente não ia no culto, quando não tinha culto, né? Que a gente não ia, a gente ficava assistindo. E Deus colocou no coração dela de chamar a gente, né, a família, para fazer um culto em casa. Quando a gente não fosse no culto lá, né, na congregação, quando não tivesse, a gente fazia em casa. E isso foi ela brincando. E assim, a gente sentiu, né, que veio de Deus, né, que fomos chamados de Deus, né, para cultuarmos também em nossa casa. E começamos a fazer esse culto, né, tanto que no ao vivo tem vários cultos que a gente filmou, a gente deixou de filmar um pouco, porque estava, tipo, atrapalhando um pouco a mensagem de Deus pra gente, porque a gente ficava focada nas mensagens, né, o que as pessoas estavam falando ou pensando, e isso tirava o foco da gente do culto, né, da verdadeira mensagem que Deus está querendo passar. Então, deixamos um pouco de filmar o culto. Mas continuamos o culto, sim, aqui, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. É muito bom. O Senhor fala conosco profundamente, amados irmãos. Se você tiver um tempinho assim, depois da janta, de reunir seus filhos, seu marido, a sua esposa e fazer esse culto, vai ser maravilhoso. Vai ser um alimento espiritual, vai ser um maná do céu na vida da sua família. Então, amados irmãos, você vai enfrentar, eu acho que uma dificuldade sim ou outra, dizer, hoje não dá, mas tenha força, tenha fé, tenha coragem e dê a iniciativa de começar a fazer esse culto na sua casa. Nós começamos fazendo culto e amamos e fazemos até hoje, é muito bom, Deus fala profundamente. Assim, todos os dias que fizemos o culto em nosso lar,
A gente tem um pregador diferente. Um dia sou eu, um dia é meu esposo, um dia é minha filha, né? E Deus fala grandemente, viu? Deus fala poderosamente conosco. Aprendemos muito também. E, amados irmãos, como eu estava contando, né, sobre o trabalho do meu marido, que ele passou 11 anos aguardando, esperando, foi 11 anos de muita luta, e não foi fácil, pensamos em desistir, mas Deus sempre tem uma palavra, porque estávamos vigiando, né? E a gente celebramos, né, o ano passado, o novo ano judaico, né, que é um novo ciclo, né, o Rosh Hashanah, que eles celebram lá, e fizemos uma pequenazinha celebração aqui em casa também. Foi no dia, eu acho que 22 de setembro. Aí quando foi no dia 23, recebemos um convite, né, da empresa Porto Seguro, para o meu marido tomar um café da manhã com eles. E ficamos bastante ansiosos, né, para saber o que era, que isso nunca tinha acontecido, nunca tinham ouvido falar sobre isso, né, sobre esse convite deles. E ele falou com o patrão dele falou que não sabia, que não estava sabendo de nada. E quando chegou o dia, né, que ele foi lá conversar tudo, aí eles falaram, né, que ia ter uma chance sim para eles iriam chamar ele, né? E quando ele voltou, né, ficamos no aguardo, né? E eu estava assistindo um culto, né, um dia de quinta-feira, eu acho que foi no mês de outubro, final de outubro. Eu estava assistindo um culto e me veio no coração, né, de pedir, né, ali no chat, né, tava ao vivo o culto, Manhã com Deus, Dia com Deus, né, as irmãs dando seu testemunho, e me veio no coração de pedir ali no chat para as irmãs que estavam ali participando também do chat, orar por minha família, orar pelo meu marido, para essa promoção dele sair, né, no trabalho. E para a honra e glória do Senhor, quando eu pedi no chat, irmãos, foi coisa de minutos, 10 minutos, meu marido me ligou e falou assim, olha, a Porto me chamou. Ai, irmãos, eu fiquei na maior felicidade, mandei mensagem no chat novamente. Irmãos, foi um milagre, acabou de acontecer, acabei de pedir a oração e acabou de acontecer. Então, amados irmãos, não pare, não cesse de orar. Então, se você está querendo algo, Deus colocou no seu coração que vai dar certo, então continue, mesmo que passe anos, né? Caleb, né, passou 40 anos, eu acho, né, a promessa dele. Meu marido sempre fala isso, né? Não, e Caleb, que passou 40 anos, né? Passamos 11 anos, né, nessa luta. Mas o Senhor, irmãos, Ele é conosco, Ele vai à nossa frente, né? Ele nunca nos deixa só, amados irmãos, mesmo que as lutas sejam grandes, né, em nossas vidas, mas o Senhor, Ele está conosco, o Senhor, Ele é maior do que tudo. Os gigantes para Deus são pequenos demais, né? São como se fossem vermes, né? Bem pequenininhos, e nada para Deus é impossível. Ele é o dono de tudo. Ele está sentado no seu trono, está olhando para mim, olhando para você, amados irmãos, olhando para a sua causa. Então, tudo é no tempo dele. Não se desespere. O Senhor sempre tem uma palavra para você. Busque mais. Persevere. Tenha coragem, né? Às vezes, no nosso caminho, encontramos muita dificuldade. Às vezes, o caminho que a gente vai é o caminho certo, mas, porém, vem várias dificuldades, várias aflições. Então, perdoe. Não deixe o seu coração em riquezas. Perdoe mais seus irmãos. Amados irmãos, nós temos uma luta diária de perdoar, né? Porque vivemos em comunhão, vivemos junto com pessoas pensando diferente. Então, muitas vezes alguém fala ou faz alguma coisa que não te agrada. Irmãos, perdoe. Não deixe aquele sentimento tomar conta de você. Às vezes vem aquele sentimento de raiva, né? Ai, não poderia fazer isso. Ai, que injustiça.
Mas, amados irmãos, vamos permanecer firmes, feito o Senhor Jesus nos ensina, né? Que aquele que permanecer vencerá. Então, vamos permanecer na palavra do Senhor. Eu vou ler aqui, amados irmãos, o Salmo 145, para ficar na nossa meditação. Vou ler a partir do versículo 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura através de todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos aqueles que estiverem curvados. Os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dás o seu alimento na devida temporada. Abres a tua mão e satisfaz o desejo de todo vivente. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então, amados irmãos, este salmo é um cântico, né? E ele é muito bonito. Se você tiver tempo aí, leia ele todo, né? Porque ele nos dá força, nos encoraja, né? Que o Senhor, ele levanta todos que caem. Então, amados irmãos, por um momento, período da minha vida, eu senti esse levantar de Deus na minha vida. Foram momentos de aflições, momentos que eu fiquei doente, momentos que eu fiquei sem saber o que fazer, que caminho percorrer, mas o Senhor, ele me susteve, ele me sustentou e estou aqui hoje, né, passando essa mensagem para vocês, para a honra e glória do Senhor. Que o Espírito Santo toque o coração de vocês, onde vocês estiverem, amados irmãos, que abençoe o seu lar, a sua família. E, amados irmãos, eu peço a vocês que vocês não parem, não cessem, continuem firme, porque tá muito difícil mesmo. Eu falo para vocês que tá muito difícil a gente perdoar, porque as pessoas fazem absurdos. Tá muito difícil a gente olhar assim para o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo mundialmente, né? E a gente permanecer fiel, amando, né? Fazendo o que Deus quer, que é amar o próximo. Então, vamos continuar firmes, amados irmãos, amando o nosso próximo, ajudando, né, o que for preciso, sem olhar quem. Se aquela pessoa te magoou ou te feriu, se ela às vezes não te pagou um dinheiro, tá te devendo, não fique com raiva, viu, amados irmãos, esqueça, entrega na mão de Deus, que o Senhor vai tirando aquele sentimento ruim de dentro de você, porque quando você acolhe esses pensamentos de raiva, né, de fúria, então isso vai te afastar de Deus. Então não deixe que nada te afaste do Pai. Então o Senhor Jesus, ele se angustiou, né, quando ele viu que iria se afastar do Pai, né, por conta da morte, né, que ele ia ter que passar por aquele processo. Então, amados irmãos, é muito importante você estar próximo do Pai. Então, não deixe que nada tire o seu foco, não deixe que nada te afaste do Senhor, porque o Senhor, ele te sustenta, mesmo você caído, mesmo você no chão, mesmo você prostrado, mesmo você achando que não tem mais força para levantar, o Senhor te levanta, ele te dá força, porque a alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor não tem fim, a alegria do Senhor, ela é eterna, então, ela é para todos que o buscam, o Senhor, ele está perto de todos aqueles que o buscam, que o busca ele em verdade, né? Deus olha os corações. Então, não busca o Senhor por interesse, querendo algo em troca do Senhor, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente estava, esperando meu marido ser chamado, mas teve momentos que a gente achou que não ia mais ser chamado, mas mesmo assim continuamos. A gente, por nenhum momento, pensamos em deixar o Senhor, amados irmãos. É muito importante você estar aos pés do Senhor. É muito importante você não ter esse pensamento de, vou largar tudo, vou deixar tudo. Não faça isso, amados irmãos. Não faça isso, não tenha esse pensamento. Se vier esse pensamento, repreenda em nome de Jesus. Porque você é filho de Deus, então você não pode deixar o Pai. Então, não deixe os caminhos do Senhor, permaneça firme, não faça errado,
De forma alguma. Se vier propostas que você vê que se você for fazer o errado você vai se dar bem, não faça. Porque já veio muitas propostas, né? Em nossas vidas pra gente se desviar do caminho do Senhor, fazer errado, pegar outro caminho, mas não de jeito nenhum. Vamos repreender em nome de Jesus todas as propostas ruins, todo mal, amados irmãos. Lembrando que todo mundo passa pelas mesmas tentações, pelas mesmas provações, né? Tem lá nas cartas que Paulo escreveu. Todos nós somos sujeitos às mesmas, lembrando que todo mundo sofre. Mas aquele que permanecer nos caminhos do Senhor, esse vencerá. Por quê? Porque você vai estar firme na rocha. Quem é sua rocha? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, essa é a mensagem de hoje, que vocês estejam firmes na rocha, que vocês não desistam, continuem perseverando. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te dá a paz. Então, você é filho do Pai. Vamos permanecer debaixo das asas do nosso Pai. Vamos orar? Amado Deus soberano, Pai eterno, obrigada, Senhor, pela tua rica mensagem, Senhor, pela tua santa palavra, Senhor Jesus, de poder estarmos, Senhor, aqui reunidos, Senhor Jesus, para aprendermos cada vez mais de ti, Senhor. O Senhor abençoe, Jesus, a minha vida, a minha família, a esses nossos irmãos que estão escutando a tua palavra, Senhor, que tiraram um tempinho para ouvir a tua mensagem, ó Santo Espírito de Deus, alcança cada coração, cada família, liberta, cura, Senhor Jesus, batiza, tenha misericórdia, meu Deus, do teu povo. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Amém.